escola do mundo. E aí, a primeira deu início através de um jornalista, no dia 20 de julho de 1780, na Inglaterra. O jornalista, o senhor Robert Hicks, ele tinha uma profunda convicção religiosa e ele se comoveu com a miséria que vivia aquelas crianças na cidade onde ele morava. E a pobreza, o analfabetismo tomava conta daquelas crianças. Também a violência, a depredação de casas, de monumentos. E os meninos eram pobres e violentos. Então ele pensou consigo mesmo e ele fundou a primeira escola bíblica, se referindo no mundo, na Inglaterra. Aconteceu lá. E ele tinha... Essas crianças trabalhavam 6 dias por semana e só tinham um domingo disponível. E era esse domingo que ele saía catando as crianças e ele levava para estar ministrando a palavra de Deus, ministrando também noções de boas maneiras, moral e civismo. E aí, o efeito da escola bíblica nessa época foi tão poderoso que após 12 anos da sua fundação, não havia um só criminoso na sala dos réus para julgamento nos tribunais. Quando antes a média era de 50 a 100 em cada julgamento. E aí eu fui pesquisar, sim, aqui no Brasil, quando é que surgiu? Surgiu 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um casal missionário escocês, também o senhor por nome de Robert e Sarah, são considerados fundadores da escola bíblica dominical aqui no Brasil. Eles dirigiram a primeira escola bíblica e sua audiência não era muito grande. No início eram apenas 5 crianças, mas a partir daí o trabalho foi crescendo, foi florescendo e chegou até mim e até você. Certo? E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. EBD na formação do cidadão do céu. Porque vocês sabem que enquanto eu e você estamos aqui, nessa terra, nós caminhamos com Jesus. E Jesus, com o seu Espírito Santo, ele vai nos moldando, nos ensinando, para termos o nosso caráter semelhante ao dele. Então, a nossa caminhada, é necessário que nós sejamos preparados, aperfeiçoados. E que outra forma, se não aprender na escola, se não estar na escola bíblica dominical. Antigamente, quando Jesus não fazia parte da minha vida, eu dizia, esse povo é doido. Esse povo não tem o que fazer. Sai de manhã, chega uma hora dessa, perto de meio-dia, e ainda por cima iam fazer evangelismo depois da EBD. Não tem o que fazer, não. Irmãos, aí estou eu hoje, entrego 6 dias na semana, para o mundo secular, para trabalho, e no domingo estou eu aqui, acordo, escola bíblica dominical. Desde quando Jesus Cristo me pegou para ele, que eu não gosto de perder uma escola bíblica. Porque é nela que eu aprendi, que eu conheci e passei a conhecer Jesus, Deus e o Espírito Santo, através da EBD. Então, irmãos, se eu não fosse aluna da escola bíblica dominical, dificilmente eu estaria aqui. Porque é o Senhor quem nos capacita. É através dos nossos corações. E o primeiro tópico que a gente vai trabalhar é justamente esse. Preparando o seu coração, preparando o meu coração. Está lá em Esdras 7, 10. Diz assim:
porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O nosso coração, ele precisa estar preparado, precisa estar disposto para buscar a palavra de Deus. O nosso coração precisa procurar diligentemente com zelo por isso. E é através da nossa alma. Na Bíblia, quando se fala em coração, está se falando em alma. E quando se fala em alma, está se falando em coração. Então é na alma que fazemos essas escolhas. E ela precisa estar firmada nos padrões eternos. Porque enquanto estamos aqui, o Senhor quer nos ensinar para cumprirmos os propósitos dele aqui na terra. Porque saiba, irmãos, Deus, ele tem um propósito preparado para você e para mim. Ele apenas não quer salvar você, mas ele quer que através de você, você alcance outras vidas. Que você também seja discípulo de Jesus Cristo e também faça outros discípulos. Foi isso que nós estudamos hoje. Então precisamos nos mover na direção do céu. E assim, está ensinando os outros a perfeita lei do Senhor. Instruindo os outros, ajudando, orientando. Deus nos chamou e quer nos preparar para produzirmos frutos para o reino dele. E o que é melhor do que isso? É que ele ainda nos prepara. Nós ainda temos o privilégio de acordarmos no domingo pela manhã, colocar nossa roupa, o nosso fardamento, a nossa Bíblia debaixo do braço, nossa lição, e viemos à casa do Senhor, subimos aqui para aprender da lei perfeita do Senhor. Privilégio, irmãos, privilégio. E aí, quais são as metas que temos estabelecido para o nosso crescimento espiritual? Como você tem se preparado para ser um cidadão do céu? É preciso promover para a nossa alma alvos e objetivos em busca da palavra de Deus. Você precisa determinar para você mesmo. Eu vou sim para a EBD. O que tiver que fazer, eu vou fazer depois. Mas eu vou priorizar a minha aula, o meu ensino, a minha capacitação. Porque eu quero me tornar a cada dia um cidadão do céu. Eu quero a cada dia ter o meu caráter transformado por Jesus Cristo. E é na sala de aula que aprendemos e conhecemos a boa e perfeita vontade do Senhor. E é assim que nós somos transformados, que nós somos preparados. E o pastor falou aqui, há um convite do céu para você essa noite. Há um convite do céu. Deus quer agregar valores eternos em você e em mim. Ele está muito interessado nisso. E você? Tem estado? Como eu falei, no momento em que aceitamos Jesus, nós já temos o nosso livro, o nosso nome lá no livro, de participantes da EBD. Então venha cá. Se você não tem vindo, o seu nome está lá, aguardando a sua presença. O seu lugar está lá, preparado, esperando você. E o lugar é apenas seu e só seu, de mais ninguém. Nenhuma outra pessoa vai preparar, vai ficar e ocupar o seu lugar. O lugar é seu. Você é convidado pelo céu para estar na EBD, para participar dessa escola e assim você ser formado a cada dia um cidadão do céu. Você e eu fomos chamados para conhecer, viver e ensinar a palavra de Deus. E eu só ensino se eu conheço. Eu só ensino
se eu vivo essa verdade em mim. Porque, na verdade, eu e você estamos ensinando mesmo em silêncio. Porque nós estamos sendo observados, primeiro por Deus e depois por todas as nossas voltas. Muitos estão de olho em nós. E aí, o nosso coração está sendo preparado para receber ensinos do céu? A nossa igreja tem trabalhado nesse objetivo. A nossa igreja tem agregado valores a nós, professores. O líder da igreja, o pastor Elias, Deus colocou no coração dele aperfeiçoar, moldar e capacitar ainda mais nós, professores. Alguém vai falar uma heresia, a gente vai levantar a mão e dizer, glória a Deus, amém, aleluia. E a gente sabe que Pedro está dando esse alerta, porque nessa época muitos estavam se desviando da verdade. Viviam em inconstância, sem o devido cuidado de conhecer a palavra. Porque através do conhecimento da palavra de Deus, dos falsos, que identificamos os falsos ensinos. E ela é, na verdade, uma vacina contra a heresia. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou saber se aquela fonte é verdadeira ou não. Somente no conhecimento. Crescendo na graça e no conhecimento. E não podemos ter um crescimento deformado, irmãos. E infelizmente, muitos de nós, por simplesmente estarmos acomodados, com preguiça, irmão. Ah, não, domingo de folga, ir para a igreja não basta ir de noite que está tudo certo. Não, irmãos, a gente dá o sangue no mundo secular. E o mundo secular aqui é passageiro, nós somos peregrinos, forasteiros. Aqui é um período muito curto, mas o que tem preparado para nós é uma eternidade, sem fim. E eu e você não vamos fazer com que aprendamos a viver em santidade, em obediência, a crescer na graça e no conhecimento, por causa de preguiça. Por causa de uma horinha a mais de sono. O que é isso? Nós temos uma eternidade toda pela frente. E Deus quer que eu e você nos esforcemos mesmo. Porque a palavra fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. Se eu e você não nos esforçarmos, nós não vamos alcançar os objetivos que Deus tem a nosso respeito. Então, a gente não pode ter esse crescimento deformado, acreditar em fábulas, em teologia da prosperidade, isso faz trazer deformação para o nosso crescimento. A verdade é que Jesus, João e Pedro e tantos outros anunciaram, na verdade, arrependimento e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje aí fora, não se prega mais arrependimento. Não se prega mais salvação. Se prega a teologia da prosperidade. Venha que você ganhe um carro, você ganhe uma casa, você recebe uma cura. Mas arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Isso não acontece mais. Mas quando eu e você subimos para vir à escola bíblica, nós conhecemos que é necessário o arrependimento. É necessário esse crescimento espiritual, conhecendo as Escrituras. Então, a EBD, ela é um presente do próprio Deus para as nossas vidas. E é através dela que mergulhamos nas Escrituras. É através dela que compartilhamos a vida. É através dela que tiramos as nossas dúvidas. Porque fala sério. Fala sério. É possível domingo à noite a gente tirar alguma dúvida? Não, não é possível. Porque ninguém vai perguntar, vai levantar a mão e perguntar, pastor, isso aqui significa o que mesmo? Não. Na verdade, o culto à noite é um culto evangelístico. Mas a classe, a aula, você está aprendendo, tirando dúvida. E aquilo que o professor não souber, vai buscar ajuda aos universitários.
Pastor, me explique isso aqui para mim poder dar uma resposta de acordo com a palavra. Então, é um presente do próprio Deus para as nossas vidas. Na classe nos alegramos, porque os valores de Deus estão sendo impressos em nosso coração. Nós temos uma grande oportunidade de crescer no Senhor. Crescer na graça e no conhecimento da verdade. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que eu e você recebemos esse presente que Ele está nos dando todos os domingos pela manhã. E aí, o terceiro tópico que o Senhor colocou no meu coração é conhecer e prosseguir conhecendo. Conhecer e prosseguir conhecendo. Diz lá em Oséias 6:3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então, conheçamos e prossigamos. Então, é uma progressão. Não existe aqui, eu não sei aqui qual é o mais velho no termo de caminhada com o Senhor. Mas eu acredito que a pessoa mais antiga na caminhada com o Senhor não vai dizer, olha, eu já sei de tudo, para mim já ouvi de tudo, nada mais não. A palavra diz que ela se renova. Então, todos os dias, a palavra do Senhor, se você for abrir, ela vai estar se renovando para você, se revelando para você. E eu e você precisamos ter constância. Colocar lá no nosso despertador, domingo de manhã, é EBD. Porque eu quero crescer, eu quero conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. O aluno Genival, ele tem um versículo para falar. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Oséias nos ensina que o conhecimento é progressivo. Que à medida em que eu e você buscamos o Senhor e as Escrituras, vamos nos familiarizar cada dia mais e mais em conhecendo o Senhor, o seu propósito e as suas leis. E não basta, como eu falei, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É maravilhoso isso e é o seu primeiro passo. E eu lhe digo que é o seu primeiro e mais importante passo. É você tomar um passo de decisão. Aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. Porque só Ele tem vida abundante para lhe dar. Só Ele pode fazer o que nenhum outro faz. Só Ele tem o poder de transformar, curar, libertar, salvar, regenerar, ressuscitar. Então é o seu primeiro passo é esse, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu lhe digo, se você ainda não aceitou, corre que o tempo está esgotando. Sabe aquele, até a irmã Ana trouxe aquele reloginho, como é o nome? O tempo, mas tem um nome, né? Acho que, como é? Ampulheta, isso. A ampulheta já está no restinho. E isso é uma verdade. Porque as Escrituras já nos revelam que os últimos tempos têm chegado. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Então você e eu precisamos apressar os passos. Aquele que está caminhando com o Senhor, caminhe mais. Aquele que não conhece o Senhor, corra e diga, Jesus, eu estou aqui. Chega de perder tempo. Chega de gastar tempo com coisas que nunca me trouxeram vida e muito menos uma vida abundante. Então esse é o primeiro passo. Mas claro que não é apenas isso.
Essa é apenas a sua primeira decisão e a mais importante da sua vida. Mas você e eu precisamos criar uma rotina saudável de leitura, de estudo, de oração e prosseguir conhecendo. Aí depois que você levantou a mão, Jesus, eu lhe aceito como Senhor Salvador. Aí o pastor vem, faz a oração, impõe. Aí você vai para a classe para aprender. Por quê? Porque eu preciso ser salvo. Por quê? O que salvo de quê? Aí você vai para a classe dos candidatos para o batismo, como o irmão Ney está, como outros irmãos estão, a irmã Ana. Porque você precisa ter consciência, esse passo que você deu, que você precisa saber por quê. Quem de fato morreu por você e para quê? E aí, você já é matriculado na classe de batismo. Aí você é batizado, desce as águas, a coisa mais linda. E aí o céu se abre e você recebe o Espírito Santo e você se regozija no Senhor. E a partir daí você já vai para outra classe. Vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E aí a sua caminhada não para não, viu? Não para não, é só uma progressão, é só você conhecendo, você sabendo que Deus te ama, que Ele está do seu lado, que você nunca mais vai estar sozinho. Então, a caminhada cristã é realmente uma novidade de vida, é realmente algo que traz uma alegria eterna para o seu coração. E aí, você passa a ter habilidade nas Escrituras. Saber que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Saber que você agora vai aprender e conhecer que Deus é realmente o seu Pai. E aonde é o melhor lugar para você aprender isso? A escola. E não qualquer escola. A escola bíblica dominical. O irmão e aluno José tem outro versículo. Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como a esposa adornada para o seu marido. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E aí, irmãos, imagine você, Deus olhando para mim e para você esse esforço de estar na casa do Senhor, de estar aprendendo a palavra do Senhor, de estar caminhando com os irmãos, de subir e dizer assim, eu estou cansada sim, eu estou com sono sim, mas eu quero é mais de Deus, eu quero aprender, porque eu sei que aqui eu sou passageira, eu sou peregrina, eu tenho uma eternidade toda com o Senhor, eu vou entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Olha só que maravilha, o Senhor, Ele está no seu trono de glória, mas olhando para mim e para você. Ele está lá, regozijando, dizendo, vai meu filho, você consegue, você continue, seja firme, seja forte, seja corajoso, não desanime. E é maravilhoso ver os nossos irmãos crescer, conhecendo o Senhor, se alegrando no Senhor, mesmo em meio às lutas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E assim, Deus ele vai se revelar à medida que eu e você buscamos, à medida que eu e você prosseguimos em conhecê-lo mais e mais. Ele quer revelar a você e quer que corramos ardentemente na direção dele. Amém? Agora o aluno Samuel também tem mais um versículo. Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis que aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com ele habitará, e será o seu povo. E o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com ele
e com eles habitarás, e ele será o seu Deus. E o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Aleluia. Obrigada, meu irmão. Glória a Deus. E é assim, ele será o seu Deus, ele será o meu Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter constância. Nós precisamos continuar, nos esforçar. Nós precisamos estipular para a nossa alma a busca pelo que é eterno. O que é eterno, porque tudo que a gente busca nessa vida e não é errado, é perecível, mas a gente precisa. Mas o que é eterno, é isso que a gente precisa colocar o nosso coração. Porque lá em Mateus diz, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E aonde é que teu coração está? Ali vai estar o teu tesouro. O teu coração precisa estar na palavra do Senhor, em Jesus Cristo. Você precisa continuar, irmãos. Anime-se, porque o Senhor preparou essa escola bíblica dominical para te aperfeiçoar. E assim você crescer nele, no Senhor. Aleluia. Então, a EBD tem o objetivo de te ajudar nessa caminhada. Tem o objetivo de fazer você crescer. Nossos professores estão dispostos a caminhar com você. E eu gostaria nessa hora que se levantasse os professores da Igreja Batista Siloé, para que vocês conheçam as joias preciosas que o Senhor colocou nesse lugar. Todos os professores, se levantem. Amém. Glória a Deus. Os outros estão na salinha ensinando os seus filhos. Os seus filhos estão conhecendo a palavra da verdade. Pode sentar, irmãos. E é maravilhoso saber que Deus ainda te dá esse respaldo. Você senta aí, os professores estão lá, formando o caráter dos seus filhos. E por que você não? Por que teu filho não vê você acordar de manhã e dizer, vamos para a casa do Senhor? Vamos para a escola, meu filho. Eu vou com você também. Papai e mamãe vai voltar a estudar. Agora um ensino eterno. Um ensino que traz vida eterna. Aleluia. E o nosso irmão e aluno Tiago tem o 4º versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia. Muito obrigada, meu irmão. Muito obrigada. Então, irmãos, Apocalipse 3, o 11 e o 12 diz assim, venho em breve, olhe só. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do meu santuário, do santuário de Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então, eu e você precisamos receber do próprio Deus o nosso diploma. Diz assim, vinde benditos do meu Pai para a terra que está preparada. Vinde. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, nós estamos correndo, prosseguindo e conhecendo o Senhor. Nós estamos aqui enchendo a nossa alma com a palavra da verdade, animando ela, mesmo quando estiver triste, para que eu e você recebemos da mão do próprio Deus. Porque todos os diplomas daqui da terra, eles são perecíveis. Mas o diploma eterno vai ser coroado com o próprio Deus. A coroa. A coroa. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você. É isso que Ele quer dar a mim e a você. Então se esforce, irmãos. Crie propósitos em Deus. De domingo que vem você já está na escola bíblica dominical. E não precisa se matricular não, como eu já falei. O seu nome já está. Só está sentindo a sua falta. O seu lugar está vago. Mas o Senhor continua a te esperar. O Senhor continua a instruir o nosso pastor
para continuar aperfeiçoando os professores, para receber vocês de braços abertos, para receber vocês e para que juntos possamos aprender mais dessa palavra poderosa. Amém? Então eu agradeço a oportunidade e louvo a Deus por esta noite gloriosa na presença do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O Evangelho, ele era um mistério que esteve oculto durante as eras, as gerações, e que fora revelado em Cristo. Não é? E por isso que a igreja, Deus dá esta sabedoria para criar ferramentas como a escola bíblica dominical, os cultos doutrinários, oração. Não é que o objetivo é um só. É que nós venhamos a conhecer e conhecendo nos fortalecer. Não é? Na verdade, irmã Joel, uma escola bíblica não salva, né? Mas é um caminho, né, para que nós venhamos a crescer, amadurecer, produzir frutos. Não é? Então isso aumenta, não é, Jair? Assim, a cada dia a responsabilidade de cada professor com o seu aluno. Não é? Mas assim, a intenção de Deus é que cada um verdadeiramente, como a nossa irmã ministrou, é que você o conheça, não é que você tome esta decisão ao lado dele. Esse mistério ele revelou em Cristo, não é? E ele nos traz que Cristo em nós é a esperança da glória. Esperança da glória. Então é o amor de Deus que não deseja que nenhum se perca, que todos sejam salvos. Então, se você que chegou aqui nessa noite ainda não teve uma experiência de salvação, Deus, ele quer salvar a sua vida. Ele quer te levar para o céu, para que você entre pelas portas, e ninguém entra por outro lugar. E a porta, não é? O próprio Jesus disse: eu sou a porta. Não há outro caminho, não há outro meio. Então a igreja tem as ferramentas para você crescer, amadurecer, prosperar, progredir, se fortalecer. Hoje nós temos, Jesus ele tinha uma escola, viu, irmã Joelma? Não era uma escola bíblica dominical, era uma escola bíblica diária. Todos os dias ele estava ensinando aos discípulos, todo dia. Todo dia. E as pessoas estavam lá, aprendendo, se fortalecendo. E por causa desta escola, criada por Jesus, então nós estamos aqui, o Evangelho chegou a nós. Então, se você que está aqui nessa noite, ouvindo através da live, ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, talvez você diga: eu não posso vir à escola bíblica dominical, trabalho, não é? A escola bíblica é uma ferramenta, aquele que pode, deve se esforçar, não é? Mas a salvação é em Cristo Jesus, e você precisa entender isso, que Deus ele quer salvar a sua vida. Então alguém nessa noite aqui,